Olá, pessoal. E como é que vocês estão? Tudo bem? Quem não me conhece, sou o professor Darlan, mas todo mundo me conhece, né? E a gente está aqui para trazer um retorno para vocês das últimas questões que foram aí, tá? Na última quinta-feira, dia 7 de maio, vocês receberam um questionário de Ciências Humanas com 5 questões de Geografia, tá? Nesse questionário tinha um conteúdo, tinha também alguns vídeos, e aí junto com o conteúdo que você já tem no livro, a gente vai começar o estudo do capítulo 5, tá? E o ideal é que vocês façam uma leitura e a gente faça aí essas questões como uma forma de testar, de exercitar esse estudo de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ver se está tudo certinho. Então, só lembrando, a gente está falando do capítulo 5, População Mundial, do questionário que abriu dia 7 de maio, tá? Para você não se perder aí nos vídeos que você recebe aí da escola. Vamos lá. Vamos ver o questionário, esse aqui que vocês receberam, beleza? Esse questionário, ele veio, como eu disse para vocês, né? Com um resumo pequeno, falando do que é população mundial, né? Teve aí uma definição, a explicação de alguns conceitos, população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, mortalidade, né, bem resumido, e veio também com um TD, um link de um TD para vocês baixarem, tá? Um TD legal para vocês guardarem, inclusive, porque ano que vem, né? Esse ano também para alguns já tem Enem, mas esse é um TD super legal do portal Mundo Edu, que vocês vão ver um resumo dos principais conceitos demográficos que falam da população mundial, ok? Também teve alguns vídeos para ajudar vocês aí a entender melhor esses conceitos, e agora a gente vai ver as questões, algumas questões do Enem, então vamos ficar ligados. Vamos lá, essa é a primeira questão. O Enem sempre trabalha com a interpretação de imagens, de mapas e de gráficos, e essa é uma questão assim. Então vamos lá. Esse gráfico, ele mostra aqui a evolução histórica da taxa de fecundidade no Brasil. Ou seja, o que é a taxa de fecundidade? É a quantidade média de filhos que cada mulher tem em um país, né? Mulher fértil, idade fértil, mulher que tem a habilidade de ter filhos, tá? Vocês viram que em 1940 essa média era de 6 filhos por mulher e ela foi caindo nas últimas décadas. Hoje ela é de 1,9 filhos por mulher. Olha aí, tá? E a pergunta é o seguinte: essa queda é consequência de quê? Vamos lá, decréscimo da população absoluta. População absoluta é a total de pessoas que existem no Brasil. Será que a população total do Brasil caiu? Diminuição da proporção de adultos. A quantidade de adultos no Brasil também caiu. Será que isso tem a ver com isso? Ou é a redução do crescimento vegetativo, que é o crescimento de números de nascidos, né, que diminui com o número de mortos? Ou será a expansão de políticas de controle de natalidade? Um estímulo aí ao controle do número de filhos? Ou letra E, aumento da renovação da população economicamente ativa, né? Então, muita gente indo para o mercado de trabalho, será que foi isso? Bom, vocês têm que, na verdade, saber o que é que significa população absoluta, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo, e aí a gente tem esses textos para vocês aí. Quem leu vai entender que a fecundidade está ligada à quantidade de filhos de uma mulher. E isso está muito ligado, hoje em dia, com políticas de saúde, né, que a gente vê a partir dos anos 90, mais ou menos, maior acesso a métodos contraceptivos das mulheres, a mulher também começa a entrar mais no mercado de trabalho, então a quantidade de filhos por mulher vai cair. E isso é resultado da expansão de políticas de controle de natalidade. A gente está falando da letra D aqui, tá? Então, para quem estava em dúvida, é a letra D a resposta. Segunda questão. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos, né, a quinta maior população do planeta, quando se relaciona a sua população total com a área do país, você pega o tanto de pessoas e vê o tanto de espaço que essas pessoas têm, o Brasil começa a cair nessa média, né? Que a gente chama de população relativa, que é calculada, que é demonstrada pela densidade demográfica. Então, o Brasil tem muita gente, mas essas pessoas estão muito concentradas em algumas áreas,
E boa parte do território brasileiro não é tão ocupado assim. A essa população X por área, né? Damos o nome de quê? Vamos lá. Taxa de crescimento, índice de desenvolvimento, densidade demográfica, taxa de natalidade ou taxa de fertilidade. Eu adiantei a resposta para vocês aqui na explicação, né? Então, quem está atento viu que essa divisão de população, número de pessoas dividido pela área das pessoas que as pessoas estão vivendo, a gente tem que o Brasil aí tem uma média de 21 habitantes por quilômetro, enquanto tem países com 10 mil habitantes por quilômetro. A gente está falando de densidade demográfica, letra C. Próxima questão, terceira, sobre a população, né, a ideia de população, qual é a alternativa verdadeira entre as 5 aí abaixo? Vamos lá. As áreas onde a população absoluta, a gente está falando de população absoluta, a gente está falando de todas as pessoas que vivem em um determinado país, ou determinado estado, ou determinada cidade. Então, a gente tem a população absoluta de Fortaleza, 2.700.000 habitantes, mais ou menos, né? Por aí. Então, essa é a população absoluta. Agora, se você pegar a população relativa que vive aí no seu bairro, aí a gente tem outro dado, é quantos habitantes por quilômetro tem no seu bairro, né? Então, Fortaleza tem, em média, 300 habitantes por quilômetro. Então, olha só, o Brasil tem 21 habitantes por quilômetro. Fortaleza tem 300. Então, a cidade de Fortaleza ela é muito mais povoada, né, do que o Brasil, de forma geral. Tá bom? E eu estou falando de povoado, de muita gente concentrada, porque se eu estiver falando da quantidade de pessoas, eu vou estar falando de populoso, de algo, de um estado, de um país populoso, que tem uma grande população. Não necessariamente um país populoso vai ser um país povoado. Né? Você tem, por exemplo, a Rússia, que tem 100 milhões de habitantes, mas tem um território imenso, então não tem como ter tanta gente para ocupar esse território inteiro. Tá bom? Então vamos lá, letra A. As áreas onde a população absoluta é grande são chamadas de áreas de grande concentração populacional. Né? Quando tem muita gente concentrada em um determinado lugar, a gente tem uma área de concentração populacional. Mas vamos guardar essa, letra B. Pode-se chamar uma área ou uma região de muito povoada, tem muita gente, quando ela possui uma grande população absoluta. Será? Se essa área for muito grande, a grande população absoluta pode ter uma pequena população relativa, uma baixa densidade demográfica. Então, não necessariamente, né? A questão pode ser, sim, mas não, eu não posso afirmar que todas as regiões muito povoadas vão ter uma grande população, tá bom? Letra C. As áreas anecumênicas são aquelas de grande concentração populacional. Geralmente são áreas urbanas de grande concentração industrial. Será? Letra D. Densidade demográfica é a divisão da população relativa pela área do local. Opa, população relativa. Volta aí no texto para a gente conferir. Será que é isso? Letra E. A população relativa é o número total, completo, de todos os habitantes ali. Ops. Na verdade, o total de habitantes, como eu já disse, é a população absoluta. Relativa está ligada a uma área específica dividida pela área, né? Pelo tamanho daquela área ali. A resposta é a letra A, tá? Então, de fato, as áreas onde a população absoluta é grande são chamadas de áreas de grande concentração populacional. Letra A. Beleza? Outra questãozinha do Enem, quarta questão, olha aí, agora lá em cima veio um gráfico, aqui veio um quadro, tá? Analisando os dados do quadro abaixo, que nos mostra a taxa de crescimento natural da população no século XX, no Brasil, podemos caracterizar o período entre, aí você vai ver, tem década de 1920 até 40, de 1940 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, e aí vocês vão poder olhar aqui do lado o crescimento, tá? Então, quais são as décadas que vão apresentar o maior crescimento da população brasileira, né? A gente está vendo que essa população cresceu muito mais entre as décadas de 50 e 70, né? Onde a gente tem os maiores dados, de 2,99% entre 50 e 60 e de 2,89% entre 60 e 1970, tá? Então, vamos lá. Qual é a que está correta aqui? Letra A.
Entre 1920 e 1960, esse período é chamado de período de crescimento do planejamento familiar. Será que foi planejado esse crescimento da população brasileira? As pessoas começaram a ter filhos e a crescer. Esse crescimento foi planejado? Em 1950 a 1970, a gente tem uma nítida explosão demográfica, ou seja, um crescimento acelerado da população. Certo? São as décadas com maior crescimento. Vamos guardar essa informação. C. 1960 e 1980, a gente tem um período de crescimento da taxa de fertilidade. Bem, a gente está vendo aqui de 60 até 80, que há um crescimento, mas não tanto, né? Como, por exemplo, de 50 e 60. Será que aumentou a quantidade de filhos por mulher no Brasil? Ou ela vem diminuindo? Ela era alta e foi diminuindo. Vocês comparem com o gráfico que está lá na primeira questão. Será? Essa daqui está dependendo disso. Letra D. 1970 a 1990, houve um decréscimo da densidade demográfica, ou seja, menos pessoas por área. Será? A população brasileira diminuiu a densidade demográfica no Brasil? Será que dá para chegar a essa conclusão com esse gráfico? E a E. 1980 a 2000, houve uma estabilização, ou seja, o crescimento demográfico parou. O Brasil começou a ter um crescimento, né, ali, sem ter grandes crescimentos. Será? Você olhar lá os gráficos dos textos, né, do próprio livro de vocês vão ver que o Brasil continua crescendo, só que não é um crescimento tão acelerado. É um crescimento ainda, mas não é tão acelerado. A resposta, pelo gráfico, pelo quadro que vocês têm aqui, a gente só pode concluir que é a letra B. Eu não posso dizer que houve uma estabilização do crescimento, nem posso dizer que houve um decréscimo da densidade demográfica. O que esse quadro pode me dizer é que há uma explosão, né, ou seja, um crescimento acelerado, diferente do normal, que já se via, aqui entre os anos 50 e os anos 1970. A resposta é a letra B, tá bom? Enem é sempre assim, te dá uma informação e ele te traz várias opções. Pode ser que algumas delas estejam corretas também, mas eu tenho que escolher aquela que tem mais a ver com o gráfico, com o mapa, com o texto que a questão me mostra, tá? Não necessariamente está ligado ao que está certo ou errado, mas ao que tem a ver com o que eu posso, de fato, afirmar frente àquilo que está colocado na questão. Beleza? Então, essa é uma dessas questões. Fiquem atentos. Última questão, vamos lá, para a gente avaliar as afirmações sobre a evolução demográfica no mundo como um todo, entre o século XIX e século XX. Vamos avaliar se elas são verdadeiras ou não. Primeira questão, o relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes foi rompido nos países desenvolvidos já no século passado, século XIX, né? Posteriormente nos países subdesenvolvidos. O que é isso? Bem, até o século XIX, no mundo todo, existia uma grande quantidade de nascimentos, mas também uma grande quantidade de mortes. Com o avanço da industrialização, das medicações, os tratamentos de saúde foram melhorando, a gente vai diminuindo, tá, o número de mortes. Ou seja, esses números aqui estavam equilibrados, mas com a queda das mortes a gente tem um desequilíbrio. Então, a primeira questão, sim, é correto. Esse desequilíbrio aconteceu, as mortes diminuíram, os nascimentos continuaram altos, né, até o século XX, e depois os países subdesenvolvidos também começam a ter essa queda nas mortes. Não é uma queda muito maior do que os desenvolvidos, mas houve a queda, tá? Então, a primeira questão está correta. Segunda afirmativa, a mortalidade no mundo subdesenvolvido declinou após a Segunda Guerra Mundial, mas os índices de mortalidade infantil ainda são muito elevados. Bem, essa segunda questão fala de mortalidade, ela é maior nos países subdesenvolvidos, tá? Do que nos países desenvolvidos, países ricos. Porém, houve uma queda significativa, tanto nos países desenvolvidos, países ricos, como também nos países pobres, tá? Não estou dizendo que essa queda é geral em todos os países, mas se a gente olhar para todo mundo, essa mortalidade declinou, tá bom? A mortalidade infantil, que é a mortalidade de bebês, tá? Então, a gente está falando de uma mortalidade bem menor do que a gente já costumava ver no século XVIII, no século XIX, por exemplo. Ok? Então, a segunda está errada. Terceira, os índices de esperança de vida ao nascer, ou seja, a expectativa. Alguém nasceu aqui no Brasil
quanto mais ou menos em média essa pessoa poderá viver. O IBGE faz essa conta, tá? A gente chama de expectativa ou esperança de vida, tá? E aí, ele está dizendo que a expectativa de vida já é igual, já é mais ou menos a mesma coisa, tanto nos países ricos, desenvolvidos, como nos países pobres ou de industrialização clássica, que ele chama aqui. Então, será que é equivalente? Acho que não, hein? Os países subdesenvolvidos ou com industrialização clássica, tardia, eles têm uma expectativa bem menor, né? Você tem, por exemplo, o Japão, que tem expectativa de 80 anos. Quando a pessoa nasce, ela tem expectativa de viver 80 anos. Nos países da África subsaariana, a média é bem menor, é de 50 anos, é de 40 anos em alguns países, né? Vai depender do país. Então, não é equivalente, tá? Errada a terceira afirmativa aqui, tá? Essa aqui tá errada. Então, a gente tem correta, errada, correta. E a última, vamos lá só tirar o teste. Uma característica marcante das últimas décadas foi a redução do número de filhos nos países desenvolvidos capitalistas, transformação que não foi alcançada pelos países emergentes. Então, as mulheres deixaram de ter filhos nos países ricos e nos países pobres elas continuaram. Será? Não. Né? A gente vê também essa queda nos países mais pobres. Mesmo que essa queda seja menor e as mulheres dos países subdesenvolvidos ou pobres não tenham tanto acesso aos os métodos contraceptivos, né? Pílulas anticoncepcionais, né? Mas essa redução também aconteceu nos países pobres, tá bom? Então, a quarta está errada e a gente tem verdadeiras as afirmações 1 e 3. Resposta letra C, ok? É isso, pessoal. Eu espero que vocês deem uma estudada. Se errou alguma questão, se está em dúvida em alguma coisa, volte lá nos TDs, ok? Para não perder esse prazo, a gente está em quarentena, mas a gente não está de férias, né? E esse ano, ele é um ano também importante para que vocês estudem, para chegar no terceiro ano vocês tenham uma base bacana, tá? Então, fiquem ligados, tá? Então, não esqueçam, fiquem em casa, cuidem dos seus pais, cuidem da família de vocês, tá? Se protejam, para a gente passar por esse período mais rápido que a gente puder, beleza? E é isso, o material vai ser divulgado e a gente vai estar aqui, volta e meia, tirando essas dúvidas com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, valeu, até a próxima, se cuidem e um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau!